Olá, boa noite. 3 poderes da República firmam um pacto pela transformação ecológica. Judiciário, Legislativo e Executivo se comprometeram a atuar de forma harmoniosa e integrada a partir de medida no âmbito de suas competências. STF dá 30 dias para o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, em São Paulo, reduzir o número de presos. Supremo invalida a lei do Rio Grande do Sul que flexibilizava a proibição nacional de importação de pneus usados. Leis e likes. Influenciadores vão ao Supremo para trocar experiências e debater o papel do Judiciário e a influência digital. Polícia Federal faz operação contra a organização criminosa suspeita de invadir o sistema financeiro do governo federal. E ainda, em mais uma reportagem especial sobre a primeira infância, você vai conhecer os detalhes do Pacto Nacional promovido pelo Conselho Nacional de Justiça para a proteção de crianças de até 6 anos de idade. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 21 de agosto, começa agora. O Supremo Tribunal Federal deu 30 dias para que o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, em São Paulo, reduza o número de presos. A repórter Carolina Chaves tem as informações. A decisão foi da segunda turma do STF. O Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu está com superlotação de 150%. O limite tolerado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é de 137,5%. Além da superlotação, há informações de falhas de infraestrutura como proliferação de insetos, comida de má qualidade e intervalo de 15 horas entre uma refeição e outra. O relator, ministro Edson Fachin, ressaltou que, ao editar a súmula vinculante 56, o STF determinou que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entre as medidas que devem ser adotadas estão a elaboração de uma lista dos presos da unidade e a autorização de saída antecipada ou prisão domiciliar dos que estiverem mais aptos ao benefício. Edson Fachin lembrou que essas medidas estão previstas em decisão com repercussão geral do STF e considerou que o juiz de execução da região não adotou as medidas já determinadas por ele em outra ação. O plenário do STF manteve a validade da norma do Espírito Santo, que prevê a isenção do ICMS na compra de automóveis de fabricação nacional por pessoas com deficiência física, visual e mental, severa ou profunda. Na isenção, o governo do estado sustentou que o incentivo fiscal foi concedido de forma unilateral, sem respaldo em convênio firmado no Conselho Nacional de Política Fazendária. Os detalhes na narração de Regina Souza. A decisão unânime foi em sessão virtual. Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Cristiano Zanin, que, ao julgar a norma constitucional, ressaltou que a Lei Estadual de 2004 recebeu alterações em 2017, quando já estava em vigor o convênio ICMS 38 de 2012, que autoriza a isenção para pessoas com deficiência ou autistas, nos termos previstos pela nova redação. Zanin destacou ainda a necessidade de preservar a isenção por se tratar de um instrumento de política pública de natureza constitucional reconhecido pelo STF e que visa fortalecer a inclusão social das pessoas com deficiência. A lei do Rio Grande do Sul, que permitia comercialização de carcaças de pneus usados importados, foi derrubada pelo STF. A decisão foi tomada em julgamento no plenário virtual, como mostra Evne Araújo. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, argumentou que normas federais proíbem a importação de resíduos. O ministro citou ainda entendimento já afirmado pelo STF de que o material é altamente poluente e causa riscos graves ao meio ambiente e à saúde pública, devido à difícil gestão das formas de descarte. Em 2009, a Corte manteve a proibição da entrada no país de pneu que tenha passado por qualquer processo de reutilização ou recuperação. O voto de Nunes Marques foi seguido por todos os ministros do Supremo. O advogado Fabrício Gonçalves tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele assumiu a vaga deixada pelo ministro Emanuel Pereira, que se aposentou em 2022.
A nomeação segue regra constitucional de que 1/5 dos 27 integrantes da Corte deve ser composto por pessoas vindas da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. Repórter Larissa Batista tem as informações. A cerimônia de posse do novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Fabrício Gonçalves, contou com a presença do presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, vários ministros da Corte e também autoridades. Com a chegada de Fabrício, a mais alta Corte Trabalhista fica com o quadro de 27 integrantes completo. O ministro já havia tomado posse administrativamente em julho e, desde o início do segundo semestre, integra a 6ª turma e a seção 1 de dissídios individuais. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o nome de Fabrício Gonçalves para ocupar a vaga de ministro do TST destinada à advocacia. O advogado foi sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e a indicação foi aprovada pelo plenário da Casa. Gonçalves dedicou 30 anos da sua vida exclusivamente ao exercício da advocacia trabalhista. É mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e já integrou a delegação brasileira na Convenção da Organização Internacional do Trabalho, na Suíça, em 2014. A seguir, Polícia Federal faz operação contra a organização criminosa suspeita de invadir o sistema financeiro do governo federal. Veja também, homem terá que indenizar clínica oftalmológica por críticas exageradas que fez contra a empresa nas redes sociais. Voltamos já. Os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário assinaram nesta quarta-feira o Pacto pela Transformação Ecológica. Repórter Viviane Novaes acompanhou e tem os detalhes. A cerimônia no Palácio do Planalto reuniu os chefes dos 3 poderes, ministros de Estado, políticos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lembrou o estudo que mostra a gravidade da situação ambiental em países como o Brasil e a necessidade de medidas para cuidar do meio ambiente. Segundo o IPCC, painel de especialistas da ONU, que monitora a mudança do clima, o aquecimento global impactará de forma mais dramática os trópicos, onde está o nosso território, aumentando de forma desproporcional os eventos climáticos extremos, afetando gravemente o crescimento econômico, acelerando as desigualdades e a pobreza em todo o mundo. O Pacto pela Transformação Ecológica pretende adotar uma série de medidas legislativas, administrativas e judiciais para o desenvolvimento social e econômico a partir de relações sustentáveis com a natureza. O pacto marca a primeira vez que os 3 poderes se unem em torno da agenda ambiental e climática para definir um novo rumo de desenvolvimento para o país. São 3 eixos de ação: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. Os objetivos do pacto são sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável, justiça social, ambiental e climática, considerações dos direitos das crianças e gerações futuras e resiliência a eventos climáticos extremos. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o pacto é uma chance do país procurar novas formas de produção. Temos a oportunidade de focar em novas formas de produção que possam gerar desenvolvimento de forma neutra, formas de produção que não agravem o efeito estufa e sobrecarreguem o meio ambiente, formas de produção que não promovam a poluição dos rios, o esgotamento dos recursos naturais e o desmatamento de nossas florestas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou da responsabilidade com as riquezas naturais. Devemos dispor de nossas riquezas naturais de maneira responsável e inovadora, concebendo, produzindo e adotando as tecnologias que certamente marcarão o futuro da economia mundial, rumo ao desenvolvimento sustentável, em linha com o que estamos fazendo na transição energética do Brasil.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o pacto vai além de um só governo. Esse pacto sinaliza que o desenvolvimento que buscamos não é apenas uma política de governo, mas uma política de Estado, perene e inclusiva. Esse simbolismo se traduz na imagem de uma nação que se une, converge e constrói em conjunto, sem segregações permeadas pelo ódio ou pela intolerância. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o Poder Judiciário passou a intervir na questão ambiental por 3 razões. A primeira, pelo reconhecimento de que a proteção ambiental é uma questão de direitos humanos, porque sem a observância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, outros direitos humanos são afetados. E quem olhar para o Rio Grande do Sul verá que foi afetado o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à integridade física. Em segundo lugar, porque, como disse, muitas vezes há uma certa omissão da atuação governamental, da atuação do Estado em muitas partes do mundo e o Judiciário precisa saná-la. Mas há, sobretudo, uma grande causa, é a de que só o Judiciário tem o papel de proteger as minorias ou de proteger, inclusive, as gerações que ainda não nasceram. E, portanto, o conceito de justiça intergeracional que está presente na Constituição brasileira é uma das motivações da atuação do Poder Judiciário nessa matéria. E o terceiro e último conceito é o de transição energética. O ministro falou também da necessidade de se superar o negacionismo. Ainda tem muita gente que não acredita que nós temos um problema real afetando a humanidade, apesar de a quase totalidade dos cientistas documentarem que é a atuação do homem na Terra que está produzindo essa consequência. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um homem a indenizar uma clínica oftalmológica por críticas exageradas que ele fez contra a empresa nas redes sociais. Repórter Carolina Chaves. É de responsabilidade do fornecedor assumir o defeito do produto ou a falha na prestação de serviço. E o consumidor tem o direito de reclamar de um serviço que não atendeu às expectativas prometidas. No entanto, esse direito tem limite, como explica a advogada Thaís Pereira Maldonado. O direito seu termina onde começa o direito do outro. Então, é direito, sim, do consumidor se queixar, reclamar de uma falha na prestação de serviço que, porventura, ele não achou adequada. Mas essa reclamação não pode virar arma para atingir outra pessoa, física ou jurídica. Então, tem que ser feita sempre de uma forma respeitosa. Não foi o que aconteceu com o consumidor de São Paulo, que reclamou de forma desproporcional na internet do serviço de uma clínica oftalmológica. O Tribunal de Justiça paulista condenou o homem a indenizar a clínica. De acordo com o processo, o homem publicou em sites e redes sociais, inclusive nos comentários de elogios de outros clientes, que a clínica solicitava exames desnecessários para ganhar dinheiro. O homem continuou as ofensas mesmo depois de a empresa ter respondido à crítica e afirmado que iria apurar o ocorrido. Por causa do excesso, o homem vai ter que pagar R$ 7 mil de indenização por danos morais à clínica. Os magistrados consideraram que a conduta do homem extrapolou o direito da liberdade de expressão e de crítica ao ofender a honra objetiva e profissional da clínica. Os desembargadores levaram em conta o alcance e os impactos das publicações. A advogada explica que publicações desarrazoáveis podem causar um prejuízo de grande proporção para a empresa. Porque além do dano moral que uma pessoa jurídica também sofre, pode ser até que tenha lucros cessantes, ou seja, que ela deixe de oferir alguma renda em razão daquela reclamação que foi feita. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra um homem que contrabandeou quase $500 mil de maços de cigarros do Paraguai. A carga foi apreendida na Paraíba. Márcio Fontinelli com as informações. Um homem de 22 anos foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo contrabando de quase R$2,5 milhões em cigarros vindos do Paraguai. Ele foi preso em flagrante pela polícia em julho deste ano no município de Pitimbu, na Paraíba. De acordo com as investigações, o rapaz fazia a segurança de um galpão com quase R$500 mil de maços trazidos de forma ilegal.
Além dos cigarros, também foram apreendidos 2 caminhões, um carro e uma embarcação que eram usados para o transporte da carga. O criminoso continua preso, aguardando julgamento. Polícia Federal investiga desvio de recursos públicos no fornecimento de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. Justiça bloqueia repasse federal de mais de 12 milhões de reais à Prefeitura de Beruri, no Amazonas, por falta de transparência. Vamos conferir. A sede do governo do Tocantins e endereços ligados ao governador Vanderlei Barbosa, do Partido Republicanos, foram alvos de busca e apreensão. Outros 41 mandados, também de busca, foram cumpridos pela Polícia Federal nesta quarta-feira. A Operação Fênix 19 apura o desvio de recursos públicos por meio da distribuição de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. Segundo a investigação, Vanderlei Barbosa era vice-governador na época de um suposto esquema montado entre 2020 e 2021. As empresas teriam recebido todo o valor contratado, mas entregavam só uma parte do material. Uma outra operação da PF prendeu 2 pessoas e cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal contra uma organização criminosa suspeita de invasão do sistema financeiro do governo federal. A investigação, que iniciou após a identificação de desvios de recursos públicos por meio de pagamentos indevidos, revelou um esquema de alta complexidade que incluía a realização de acessos ao Sistema Integrado de Administração Financeira usando credenciais falsas de ordenadores de despesas. Até agora, a Operação Gold Digger identificou furtos de aproximadamente 15 milhões de reais e a tentativa de desvio de mais de 50 milhões de reais. A Justiça do Amazonas bloqueou o repasse de 12 milhões e 100 mil reais do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional à Prefeitura do município de Beruri. O dinheiro seria para reparar os danos causados pelo deslizamento de terra e a reconstrução de casas. O Ministério Público solicitou informações como a remoção dos desabrigados, fornecimento de itens essenciais e o plano de reconstrução. Mas as respostas foram insuficientes, principalmente na transparência e aplicação dos recursos. Uma juíza de Beruri acatou a argumentação do MP e determinou o bloqueio imediato do valor até que as documentações solicitadas sejam apresentadas. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou permissão para um aborto a uma mulher porque ela não conseguiu comprovar que não havia possibilidade de o bebê sobreviver. As informações com Marina Campos. O colegiado negou o pedido de salvo-conduto para que uma mulher com mais de 30 semanas de gestação pudesse realizar procedimento de interrupção da gravidez sem ficar sujeita a processo penal pelo crime de aborto. De acordo com o processo, durante a gestação, a mulher descobriu que o feto tem uma alteração genética denominada Síndrome de Edwards, além de cardiopatia grave. Para interromper a gravidez, a gestante pediu que fosse aplicado ao caso dela, por analogia, o entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos fetos anencéfalos, cujo aborto não é considerado crime. Além disso, ela também alegou que o prosseguimento da gravidez traria risco à vida dela. O habeas corpus chegou ao STJ após ser negado em primeira e segunda instâncias. O relator, ministro Messode Azulay Neto, observou que o caso não se equipara à situação dos fetos anencéfalos, pois os laudos médicos juntados ao habeas corpus não indicavam a impossibilidade de vida fora do útero, diferentemente do que acontece com um anencéfalo. O ministro ressaltou ainda que não menospreza o sofrimento da paciente. Fez uma análise absolutamente técnica e não cabe ao STJ legislar sobre o tema para criar hipóteses de aborto legal, além daquelas previstas na lei ou no precedente do STF. O Tribunal de Justiça de Alagoas ganhou mais uma unidade judiciária e inaugurou novas instalações no Tribunal do Júri. Quem mostra pra gente é a repórter Lídia Lemos. O Poder Judiciário de Alagoas inaugurou uma nova unidade judiciária no Fórum do Barro Duro. O 2º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual chega para acelerar a tramitação processual de demandas em que o Estado ou município de Maceió são parte do processo. Cerca de 8 mil processos tramitam na Fazenda Pública Estadual. Essa nova unidade vai dar um fôlego maior para dar vazão aos processos que têm uma grande demanda na Justiça Estadual. São demandas basicamente de servidor público, de saúde e contra o Estado. Essa é uma proposta da gestão, através do nosso presidente Fernando Tourinho,
em melhorar os serviços à sociedade e fazer jus ao slogan que é de mãos dadas com a sociedade. E por isso ele, percebendo que tinha uma demanda muito grande de processos contra a Fazenda Pública, no juizado especial do Colégio Geraldo Tenório, que estava com quase 8 mil processos, e aí foi criado um segundo juizado justamente para dividir essa matéria. Então será dividido o acervo que ele tinha, assim como também será dividida a entrada, de forma a atender de forma mais rápida à sociedade. O presidente Fernando Tourinho também inaugurou as novas instalações dos 3 salões do Tribunal do Júri, que ganharam novos layouts na composição, além de ter a mobília renovada. Outro espaço reformado e ampliado foi a Diretoria Adjunta de Saúde e Qualidade de Vida do TJ, que conta agora com sala administrativa e espaço reservado para a amamentação. A gente ampliou, colocamos mais 2 salas, uma de lactante e a parte administrativa, o forro é novo, a parte elétrica é nova, portas novas, enfim, toda uma estrutura voltada, né, para a sociedade quando vem para dentro do tribunal e para os funcionários também. Muito feliz em estar podendo inaugurar isso aí, fruto do diálogo permanente, constante, que está existindo entre a presidência, entre os desembargadores, entre os magistrados, entre os servidores, entre todos os departamentos, de uma maneira geral, do Poder Judiciário, visando sempre melhorar os serviços que prestamos. A seguir, mais de 637 mil candidatos se inscreveram para o concurso unificado da Justiça Eleitoral. E a gente traz as informações sobre a sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente inconstitucionais trechos de 2 leis do Estado do Pará que dão autonomia administrativa e financeira aos Ministérios Públicos Especiais que atuam nos Tribunais de Contas do Estado. A repórter Marta Ferreira acompanhou e tem mais informações. O questionamento foi feito pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Um dos argumentos é de que o Supremo já possui entendimento no sentido de que os órgãos do Ministério Público que atuam perante os tribunais de contas não dispõem de autonomia administrativa e financeira. Já para o governo do estado do Pará, a Constituição não proíbe a autonomia administrativa e financeira dos Ministérios Públicos de Contas, o que daria margem para que os estados editassem normas sobre o tema, e a legislação paraense prevê essa autonomia há 70 anos. O caso era julgado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a questão para o plenário físico, começando o julgamento do zero. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, por entender que, embora a independência funcional seja assegurada pela Constituição, as garantias institucionais do Ministério Público tradicional não se aplicam ao Ministério Público de Contas. A autonomia administrativa e financeira não foi estendida a esse órgão. Nesse cenário, e tendo em vista a exigência de se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, como preconiza o Código de Processo Civil no artigo 926, a mesma linha de posicionamento deve ser aplicada às legislações que regem o Ministério Público de Contas do Estado e dos municípios do Estado do Pará, concedendo-lhes indevidamente autonomia administrativa e orçamentária. O ministro André Mendonça, autor do pedido de destaque, votou na sequência e abriu divergência. Agora, esses membros terão suas garantias funcionais de independência, mas esse dispositivo ele não consegue ir além para garantir as reservas de independência da própria instituição financeira e administrativa. Portanto, entendo que essa é a primeira vez que nós nos deparamos com uma discussão dessa natureza. Ora, se ele não garante, o artigo 130, como de fato não garante, que haja a independência administrativa e financeira da instituição, a pergunta que eu faço na sequência, ele impede? Eu entendo que não.
da leitura do dispositivo, eu não entendo que haja esse impedimento, esse impeditivo. O plenário, por maioria, julgou parcialmente inconstitucionais os dispositivos questionados. Os ministros mantiveram a autonomia funcional, mas declararam a inconstitucionalidade da autonomia financeira e orçamentária. Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das expressões, abro aspas, independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria, fecho aspas, do artigo 2º da Lei Complementar 9 de 92 e, abro aspas, independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria, fecho aspas, do artigo 2º da Lei Complementar 86 de 2013, ambas do Estado do Pará. Julgo improcedente o pedido quanto à expressão, aspas, independência funcional, fecho aspas, contida no artigo 2º da Lei Complementar 86 de 2013. Propõe-se a fixação da seguinte tese de julgamento, abro aspas, é inconstitucional, por violação aos artigos 130 e 75 da Constituição Federal de 88, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, vírgula, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários para o desempenho da função. E o Supremo Tribunal Federal vai iniciar o julgamento de um pedido da Procuradoria-Geral da República que alega omissão do Congresso Nacional em criar medidas de proteção ao trabalhador. A ação trata de garantias relacionadas ao avanço das tecnologias no mercado de trabalho. Repórter Evne Araújo. Esta será a primeira sessão do plenário do Supremo dedicada à ação, que vai ser destinada a ouvir as partes interessadas no processo. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, vai marcar uma nova data para a apresentação dos votos dos ministros. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a Procuradoria-Geral da República aponta demora do Congresso Nacional em regulamentar garantias aos trabalhadores urbanos e rurais diante dos avanços das novas tecnologias no mercado de trabalho. A PGR teme a troca indiscriminada de mão de obra humana por máquinas, gerando desemprego. A Procuradoria-Geral citou pesquisa que indica a perda de até metade dos postos de trabalho no Brasil em função da automação e da inteligência artificial. Além disso, de acordo com a PGR, com a pandemia da Covid-19, a automatização dos postos de trabalho foi acelerada em 68% das tarefas, antes exercidas pela força humana. E agora uma informação sobre o concurso unificado da Justiça Eleitoral. Mais de 637 mil pessoas se inscreveram para as provas marcadas para o dia 8 de dezembro. Segundo a banca organizadora, 344 mil candidatos vão disputar as vagas de técnico judiciário, enquanto cerca de 293 mil vão tentar as de analista. O concurso também vai formar cadastro reserva para 26 tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. No próximo bloco, o ministro Luiz Roberto Barroso lança livro sobre inteligência artificial, plataformas digitais e democracia. E influenciadores vão ao Supremo para trocar experiências e debater o papel do judiciário e a influência digital. A gente mostra já já. Influenciadores participaram de um encontro aqui no Supremo Tribunal Federal. É que o STF tem pensado em formas de se comunicar melhor com a sociedade por meio do trabalho dessas pessoas nas redes sociais. O repórter Pablo Lemos acompanhou e mostra os detalhes para a gente. Os 25 influenciadores digitais foram recepcionados assim, no ambiente descontraído da Casa de Chá, que fica na Praça dos Três Poderes. O que reúne todos eles aqui em Brasília é o mesmo objetivo: aproximar o Poder Judiciário da sociedade. A partir daqui vai existir, né, um novo paradigma de que a justiça está do nosso lado, sim, e que a gente precisa conhecer os nossos direitos e buscá-los. Em seguida, eles fizeram uma parada rápida para uma selfie e foto com a Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Depois teve uma visita guiada que começou no Salão Nobre.
O encontro Leis e Likes, o papel do judiciário e a influência digital é uma parceria do STF com o projeto Redes Cordiais e o Instituto Vero, que promovem ambientes mais saudáveis nas redes. Hoje em dia a rede social é a forma das pessoas terem voz, né? É a forma da gente conseguir criar uma arena pública. Então a gente conseguir estar presente, né? Entendendo as leis que estão sendo votadas, como influenciar isso, como participar, é algo que já acontece. Então a gente ter consciência desse processo é muito importante. A visita dos influenciadores digitais ao STF é uma oportunidade que a Corte enxergou de se comunicar melhor com a sociedade por meio do trabalho que eles desenvolvem. A linguagem das redes possibilita que as pessoas conheçam os próprios direitos e também compreendam melhor as decisões. Os influenciadores conheceram o Museu do Supremo e o Salão Branco, onde todos posaram para uma foto oficial com o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. E teve até selfie com a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes. Ao fim da sessão, eles participaram de rodas de conversa com os parceiros do encontro e seguiram para um jantar de encerramento. E o ministro Luiz Roberto Barroso lançou nesta terça-feira um livro sobre inteligência artificial, plataformas digitais e democracia. As informações com a repórter Viviane Novaes. O lançamento da obra reuniu muitas autoridades. Aqui estavam ministros de tribunais superiores, advogados e autoridades do Legislativo e do Executivo, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Uma longa fila se formou para os autógrafos do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, autor da obra Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Democracia. No livro, o ministro faz uma reflexão sobre temas atuais, como a revolução tecnológica, as plataformas digitais, as mudanças climáticas, democracia e autoritarismo, e convida o leitor a refletir sobre o país e o mundo que deseja. O texto aborda desde as promessas da inteligência artificial até os riscos e a necessidade de regulação. Também trata do papel das cortes constitucionais. O ministro é professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça de Alagoas premiou os servidores do Judiciário mais engajados no programa Ecoconsciente Solidário. O repórter André Risco acompanhou. A premiação contemplou os servidores que mais contribuíram com a coleta seletiva nos meses de junho e julho. A Monique, que atua no Juizado da Mulher, e o Marcos, que trabalha no setor de carga e descarga, foram premiados pela primeira vez. Estou aqui emocionado, sem palavras. E vai continuar contribuindo ainda mais? Cada vez mais. Estou muito contente, satisfeito. Foi bem no meio do meu aniversário, então foi um presente, né? Para dar aos outros e também para a gente, né? Ser reconhecido por querer participar, né? Eu acho que é importante todos os servidores, né, se engajarem nisso. Sou assistente social, né? Eu sei quantas essas famílias que a gente acaba beneficiando, né, usufrui desse recurso e melhora a vida delas também com o trabalho da reciclagem. Todo o material coletado aqui na sede do Tribunal de Justiça, na Escola da Magistratura e no Fórum da Capital é destinado para a Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano de Maceió, a Copilum. No total, foram recolhidas aproximadamente 2 toneladas e 700 quilos de lixo que deverão beneficiar 30 famílias. O nosso programa é o TJ Ecoconsciente Solidário, né? Ele já foi pensado, a logo, pensando nisso, na solidariedade. E a Copilum é uma cooperativa, né, que tem 30 famílias que dependem desse trabalho. Satisfeito com o resultado, o presidente Fernando Tourinho destacou a importância desse programa. Nós estamos ajudando ao meio ambiente. Eu acho que a proposta é essa, novos participantes que venceram, e isso é importante, é sinal que está todo mundo antenado de querer melhorar o nosso meio ambiente, e isso é muito importante. Em Barra do Garças, Mato Grosso, o projeto Elo é marcado por diversas ações importantes, entre elas parceria entre Judiciário e Prefeitura para a realização de mutirão fiscal, palestra sobre autocomposição de conflitos e Semana da Justiça Restaurativa com círculos de construção de paz. A repórter Fernanda Fernandes tem as informações.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, firmou uma parceria com as prefeituras de Barra do Garças e Pontal do Araguaia para a realização de mutirões de negociações de débitos fiscais. A assinatura do termo de cooperação técnica ocorreu durante a programação do projeto Elo Fortalecendo a Justiça, realizado entre os dias 13 e 16 de agosto em Barra do Garças. Quando você trabalha esses mutirões, é no sistema de que todos saem ganhando, né? O erário público com a arrecadação que será feita na cobrança desses créditos e a população que vai ter a sua participação democrática e vai dizer de que forma que pode fazer o pagamento. Dá uma celeridade, nós conseguimos diminuir a demanda também do judiciário e, evidentemente, o município precisa de uma demanda de arrecadação e isso vem a calhar principalmente porque dá um plus a mais para a arrecadação do município e principalmente na questão da recuperação dos créditos tributários. A gente tem hoje, acho que aproximadamente um pouco mais de 200 processos, isso corresponde a mais de 10 milhões, então se a gente conseguir pelo menos uma porcentagem disso aí, acho que dá para a gente ajudar bastante no desenvolvimento do município. Então tem que agradecer todo o poder do judiciário. Também durante o projeto Elo, o desembargador Mário Cono, presidente do NUPEMEC, ministrou uma palestra sobre a autocomposição de conflitos para cerca de 150 acadêmicos de direito do Centro Universitário do Vale do Araguaia. Isso é de grande importância para a sociedade acadêmica. Isso empodera os acadêmicos, isso incentiva, isso faz com que as práticas consensuais se tornem maiores. Ainda como parte da agenda de trabalho do Projeto Elo, o Judiciário Estadual promoveu a Semana da Justiça Restaurativa em Barra do Garças. Facilitadores do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa realizaram círculos de construção de paz na rede pública de educação da cidade. Entendemos que é um desafio também estar numa escola tão grande, com aproximadamente 900 alunos nos 2 turnos, e entendemos que as facilitadoras que aqui estão nesse dia, onde as práticas restaurativas foram escolhidas para serem feitas, vêm a somar no que a gestão da escola tem a oferecer para a sociedade, que é formar adolescentes na construção de valores humanos mais assíduos e avivados neles. Os círculos de paz também beneficiaram servidores do judiciário no fórum, onde eles foram realizados de forma simultânea. Foi muito gratificante, foi assim, bem dentro, até acima das expectativas, né? A nossa facilitadora realmente ela é muito simpática, muito segura, muito profissional e ela nos deixou totalmente à vontade. Eu já não vejo a hora da próxima. Essa política valoriza a população, valoriza também as pessoas que trabalham no Poder Judiciário nesse pedaço desse nosso querido Estado. No próximo bloco, o PGR questiona normas de fundo de enfrentamento de eventos climáticos no Rio Grande do Sul. E tem também mais uma reportagem especial sobre a primeira infância. Você vai conhecer os detalhes do Pacto Nacional promovido pelo CNJ para a proteção de crianças de até 6 anos de idade. Voltamos já. A Procuradoria-Geral da República está questionando no Supremo trechos da lei estadual que criou o Fundo do Plano Rio Grande, voltado para o enfrentamento das consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Os dispositivos autorizam o governo a usar recursos do fundo para participar de fundos financeiros privados, com possibilidade de contratação de obras e serviços. A PGR alega, entre outros pontos, que a norma viola princípios como probidade administrativa, moralidade e impessoalidade, e impõe prejuízos à transparência e à fiscalização dos recursos das dívidas estaduais postergadas e direcionadas para o enfrentamento da calamidade. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Edson Fachin. Uma exposição apresenta os 150 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É uma oportunidade de ver de perto a história do judiciário gaúcho e a projeção do futuro ainda mais integrado com as novas tecnologias e as próximas gerações. Reportagem de Mauro Bercoiser.
Autoridades dos 3 poderes estiveram presentes para a inauguração oficial da exposição que celebra os 150 anos do TJRS. A solenidade foi organizada pelo Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, no saguão do andar térreo do Palácio da Justiça, onde ocorre a mostra. O presidente do Tribunal Gaúcho, o desembargador Alberto Delgado Neto, destacou o papel fundamental da Justiça do Estado, atuando próxima da sociedade. Essa nossa exposição dos 150 anos mostra justamente essa evolução até a chegada desta era que estamos vivendo, uma mudança de era, onde o meio de prestar essa atuação jurisdicional de fazer justiça, que diz respeito diretamente com pessoas, esse meio está sendo envolvido pela tecnologia. A apresentação é uma viagem ao passado, montado em cubos no hall de entrada do memorial, em uma linha de tempo desde 1874, com os principais acontecimentos que envolveram o TJRS. A instalação do tribunal na Praça da Matriz, em 1893, a posse da primeira juíza municipal do Rio Grande do Sul, Maria Adair Soares, em 1938. O incêndio do edifício sede do Judiciário, em 1949. A inauguração do Palácio da Justiça, em 1968, e da sede atual do TJRS, em 1998. A mostra segue pelos dias atuais e projeta o futuro da Justiça Gaúcha, através de ideias e iniciativas de magistrados e servidores que ajudaram a escrever essa história. E hoje aperfeiçoam o serviço jurisdicional através das novas tecnologias. Nós vamos ter nesse momento, com essa exposição que agora conseguimos entregar ao público, um momento de bastante inclusão, né? Inclusão da memória, do nosso resgate arquivológico, das nossas informações, mas também um momento de inclusão digital. Ao final da visita, as pessoas são convidadas a tirar uma foto e deixar uma mensagem sobre o que achou da exposição ou sobre algum momento com o judiciário. Isso vai servir como um livro de visitas digital. As pessoas fazem parte dessa história. Então nós temos um grande backlight que tem milhares de fotografias de pessoas dessa diversidade que somos como sociedade, e a ideia é que o visitante se insira nessa diversidade, trazendo as suas impressões sobre a exposição ou mesmo trazendo algum relato da ligação que identifica da sua família, da sua história com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. E aí esses relatos ficam, então, sendo projetados nesse grande backlight com a fotografia da pessoa, e é tipo o nosso livro de assinaturas digital. A gente exibe agora a segunda reportagem da série sobre a primeira infância. Hoje vamos falar do Pacto Nacional promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, com a participação de diversos atores, que implementa ações para a proteção de meninos e meninas com até 6 anos de idade. O Pacto Nacional pela Primeira Infância foi lançado em 2019 e renovado recentemente por mais 5 anos. A reportagem especial de Amanda Mustafa. São mais de 350 signatários das esferas pública e privada, organismos internacionais e representantes do terceiro setor. O Pacto Nacional pela Primeira Infância, ele nasceu a partir do projeto Justiça Começa na Infância, fortalecendo o sistema de justiça para o desenvolvimento humano integral. Era preciso desenvolver políticas voltadas para a primeira infância, em razão de que, cientificamente, ficou comprovado que o investimento na primeira infância, que compreende a fase desde que o bebê está sendo gestado, até os 6 anos de idade, é a fase mais importante do ser humano. O pacto foi firmado em 2019 entre o CNJ e diversos atores que integram a rede de proteção à infância no Brasil para concretizar direitos previstos no artigo 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância. O Marco Legal indica a governança colaborativa como caminho para superar os problemas estruturais que surgem como consequência das injustiças sociais e fragilizam as condições de desenvolvimento de uma grande parcela de milhões de crianças na primeira infância. Foram se somando universidades e empresas,
fazendo diagnósticos de temas que não se percebia, que estavam invisibilizados no judiciário, como as gestantes encarceradas, as adolescentes em socioeducativo também, gestantes ou já com filhos, a questão das crianças sofrendo diante da separação dos pais, falta de implementação de famílias acolhedoras. Houve diagnóstico de 5 eixos, inclusive sobre a estrutura judiciária, né, em que medida ela já é suficiente para cumprir a lei, mapeadas boas práticas em 4 categorias, sociedade civil, empresas, justiça e executivo, e foram feitas capacitações. As violações dos direitos da infância e juventude, sobretudo aqueles que estão na primeira infância, são sobremaneira relevantes. E são, a maior parte das vezes, relacionadas à omissão da família, dos cuidadores e algumas vezes até do próprio Estado em relação a crianças e adolescentes. Então essas omissões têm que ser reparadas. E de outro turno, também a linha de ações como torturas, violências de outras formas, que também devem ser reparadas em relação às crianças e adolescentes. Essas são as situações mais comuns, inclusive. E aí, o Pacto Nacional da Primeira Infância vem para sedimentar, pavimentar, para dar ênfase a essas situações que são as mais importantes de toda uma sociedade. Uma mudança para enxergar a criança como sujeito de direitos. Nós temos um índice muito grande de ajuizamento de violência sexual contra crianças, principalmente crianças até 6 anos de idade. Muitas colocações em família substituta, através de guardas, tutelas, adoções. Muitos casos de pedidos de vagas em creche, solicitações, né, do direito à creche, à educação. Muitas demandas ainda que vinculadas à maternidade, né, ao direito da gestante de acesso à área de saúde durante todo o seu processo de gestação. Então, o papel nosso é de evitar problemas evitáveis. A ideia é desenvolver um trabalho o mais cedo possível, a partir da gestação, né, de uma mulher, para que essa criança não venha a ter a necessidade de um ajuizamento por negligências, né, futuras. No final de junho, o Pacto pela Primeira Infância foi renovado por mais 5 anos, com assinaturas de instituições que ratificaram o compromisso com a infância e os desafios que exigem atenção. Nós estamos num momento muito interessante de descentralização e atenção à diversidade das primeiras infâncias e de implementação da política judiciária da primeira infância. Então, essa é uma grande inovação. Cada tribunal agora tem já quase todos o seu comitê constituído, juntando diferentes segmentos internos do judiciário e outros segmentos do mesmo território da Justiça do Trabalho Federal para planejar como cuidar desse público de primeira infância no seu território. Como a própria palavra pacto diz, né? É a integração, é a pactuação, é um acordo e é todo mundo se ajudando. Amanhã, na terceira reportagem da série, você vai conhecer os resultados verificados desde a implementação do Pacto Nacional pela Primeira Infância há 5 anos. Não perca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você.